Olá a todos. Estamos na lição do Zohar. É a primeira porção do Zohar, chama-se Bereshit, Gênesis. No início, o Criador criou o céu e a terra e depois continua com a descrição dos 6 dias da criação. E houve noite e houve manhã. E finalmente, no sétimo dia, diz Deus abençoou no sétimo dia e fê-lo sagrado. Olá, Dr. Lightman. Dr. Leitman, quando aprendemos em Kabbalah, sabemos que isto não é o início da criação. A criação é a criação de algo que está fora da divindade, no primeiro ponto. E aquilo que aprendemos, que a força superior fez, que ainda não é chamada Elohim, Havaiá e todos estes nomes, ele criou a criação que é a existência a partir da ausência. O desejo de receber. Nós temos um desejo de doação, amor, bondade, e esta é a força superior. Ainda não é um nome da nossa parte, não tem relação connosco, ainda não pertence a nós. O desejo que ele criou, concatenou, desenvolveu-se e passou por estados. E começou a mostrar nele alguma sensação, algumas formas que pode dizer de si próprio que existe como uma gota de semente. Não atribuímos tudo à gota da semente, mas assim que está no ventre, passa pelos 3 dias de concepção, a formação do feto, isso já é algo que podemos falar. É algo que saiu do pai e da mãe e que se desenvolveu em algo que tem a sua própria independência. E, portanto, quando dizemos que está fora, ou seja, que teve um nascimento, no início Deus criou, aqui já estamos a falar de um nível que está próximo de nós. Em Bereshit, digamos que ele criou o céu e a terra. O céu é chamado o nível de Binah, de Atzilut, e depois Malchut de Atzilut, ou seja, estes são sistemas que estão muito próximos de nós. E daí já recebemos toda a operação, orientação sobre nós. A Torá fala deste sistema, que é o céu e a terra. Nós estamos neste sistema, fazemos parte dele. E para que é que serve tudo isto? O que é que isto determina? Também é um conto interessante acerca disto. Diz que a Torá diz que este deve ser o primeiro mês para si. Ou seja, a partir da Pesach, são todas as mitzvot, as ações que deveríamos fazer. E agora começamos com isto em Bereshit, para mostrar ao homem que porque nasce, porque está a fazer todas estas coisas. Toda a Torá que nos fala da criação do mundo, até onde começa a dizer-nos o que fazer, que ações específicas, na realidade refere-se à espiritualidade, ações na espiritualidade. E aqui está a preparar para nós uma fundação da razão pela qual existimos, para quê, qual é o propósito, e isto é toda a Torá. Durante o meio ano que lemos de Rosh Hashanah até Pesach, tudo fala da preparação, a intenção, a nossa essência, o nosso propósito, a razão da existência. Depois da pessoa compreender isto, porque está aqui, qual é o objetivo, e o aceita, e já está numa direção de tentar alcançar isto, este nível de Adam, que é semelhante ao Criador, Domela Elion, compreende que elevação precisa de alcançar e começa a realizar todas estas correções sobre ele próprio. E depois continuamos para a segunda parte da Torá, e isto já diz: este mês para si vai ser a cabeça dos meses, depois de Pesach. Portanto, toda esta história da criação do céu e da terra, todos estes sistemas, não compreenderíamos como nos aproximar da Torá, porque toda a Torá é a luz nela reforma. Temos que revelar a inclinação ao mal e a Torá começa com a revelação do mal do homem. Temos a descrição do pecado de Adão, a árvore
do conhecimento do bem e do mal, todas as gerações a seguir, Noé e o dilúvio, e nem sequer parou aí, continua. Todas estas coisas que aprendemos da interioridade, que se refere aos sistemas superiores e como foram organizadas pelo Criador para nós, estes são sistemas espirituais, a partir do quais podemos, do lugar mais inferior do nosso lugar, e alcançar os céus. É verdadeiramente um futuro muito interessante que se abriu para nós. E, portanto, celebramos Parashat Bereshit, o artigo de Bereshit, que fala de um estatuto muito especial. Bem, queremos ler algo dos escritos de Rabash. No início, Deus criou o céu e a terra. Céu significa Torá, é discernido como algo elevado e exaltado, tal como o céu, que está acima. A Torá pertence ao Criador, porque deve ser dada como um presente ao homem. Mas a fé é chamada terra, porque isto pertence ao homem que está na terra. Tal como está escrito, tudo está nas mãos do Criador, exceto o temor ao Criador. Ou seja, a fé pertence ao homem que deve fazer a escolha de aceitar para si próprio a providência superior durante a ocultação. Caso contrário, é impossível receber a adesão ao Criador. Dr. Leighton, bem, isto não são coisas simples. Nós estamos presentes no desejo de receber, o desejo egoísta, e para alcançar o Criador temos de mudar o nosso trabalho com o desejo. Temos que nos comportar de forma diferente com o nosso desejo, não podemos livrar-nos dele. O nosso desejo é oposto ao Criador, que nos criou assim, de forma propositada. E, portanto, nós somos opostos ao Criador e apenas neste estado podemos dizer eu sou mau. Somos opostos ao Criador. Fomos criados em oposição a Ele. E neste estado somos realmente o oposto dele. E isto é desde o nascimento. Ou seja, o que é que está escrito? Diz, eu criei a inclinação ao mal, certo? Mas diz, eu criei a Torá como uma especiaria, como um tempero. Ou seja, que no desejo egoísta de receber, podemos receber a intenção de doação, que já é semelhante ao Criador, a força da doação. E então podemos estar totalmente opostos a ele, mas de forma externa, nos nossos pensamentos e desejos que adquirimos, recebemos-los através da influência da luz que reforma e podemos verdadeiramente voltar-nos para sermos semelhantes ao Criador, mesmo que apenas de forma externa. É por isso que é chamado semelhante, não verdadeiramente ser o Criador, tal como ele, mas semelhante. E este é todo o nosso trabalho. É por isso que os céus e a terra, ou seja, que temos que alcançar este nível de fé. A terra fica sempre em oposição aos céus. Mas a fé é a qualidade da doação que o desejo adquire. Isto faz a terra semelhante aos céus. Sim? Amigo, relativamente à criação do mundo, parece haver uma grande contradição entre a religião e a ciência. De forma científica, dizem que existimos bastantes anos depois da criação do universo, da Terra, e não sei, de acordo com a Bíblia, parece que existimos há 5.700 e tal anos. Onde é que é esta contradição? Qual é a posição da Kabbalah aqui? Dr. Lightman, eu não penso que qualquer um possa dizer que existimos na Terra há 5.700 e poucos anos. Eu não penso que ninguém diga isto de forma séria. Noran, eu já ouvi pessoas que explicam esta questão de forma séria e prática, os anos que temos da criação, que existimos, há todo tipo de cálculos. Um ano assim, um ano assado. Dr. Lightman, eu não sei. Eu quero falar do que diz a Kabbalah e não de todas estas opiniões, não sei em que é que estão a basear as suas teorias. A sabedoria da Kabbalah refere-se à concatenação espiritual. E o que acontece na concatenação corpórea é onde podemos, de forma confiante, relacionar-nos com a ciência. Vem de uma pesquisa científica, de um método, de uma medida científica. Aqui nesta Terra,
não temos qualquer dúvida que o que revelamos através da ciência é correto. E não existe razão para o contradizer e dizer que o homem existe, o universo existe, digamos, há 15 milhões de anos, o sistema solar tem 5 bilhões, a vida na Terra há alguns milhões de anos, e o homem em si próprio, há algumas milhares. Ou seja, que o homem existe na Terra há umas centenas de anos. E encontramos provas disto. Coisas que contamos no nosso calendário, ou seja, nós, Israel, contamos o nosso calendário de acordo com os cabalistas, que é do primeiro homem que revelou a divindade. Usamos a sabedoria da Kabbalah, usou a sabedoria da Kabbalah para se corrigir e usar este sistema superior. Esta contagem de 5.700 e tal anos é a contagem do primeiro homem, é o calendário espiritual construído de acordo com a Kabbalah, de acordo com a sabedoria interna, a sabedoria superior. E é verdadeiramente, começou verdadeiramente do momento em que alguém existiu. E isto não sou eu a dizer. Alguém que por acaso chamava Adão, que viveu há 5.770 e poucos anos, e que nesse dia, no Rosh Hashanah, naquela altura, alcançou um estado em que revelou a divindade. E a partir desse dia, contamos o nosso calendário, o calendário que vemos aqui neste mundo, porque isso é importante para os cabalistas. Todo o resto, dizemos, fomos criados como animais. E aí estamos concentrados em ser homem, Adam, tal como todo o artigo de Bereshit fala acerca da criação de Adão, como ele revela a força superior que se torna necessitado da força superior que se desenvolve nele. E Adão foi o primeiro cabalista que revelou o Criador, e daí temos gerações de cabalistas até Adão, já é a 21ª, já é a 21ª geração dele, e até este dia, desde Adão Arishon, do primeiro homem, temos a mesma cadeia de cabalistas até hoje. São as mesmas pessoas que querem revelar a divindade e entrar em adesão com o Criador. Este é o objetivo de cada pessoa que quer ser Adam, semelhante ao Criador. Quem não compreende o que é, onde está, bem, esperamos que haja uma altura em que todos poderão saber. Amiga, então como foi criado o universo de acordo com a Kabbalah? Dr. Lightman, de acordo com as leis da natureza. As leis da natureza. Nós aprendemos acerca disto na árvore da vida do Ari, o estudo das 10 Sefirot. A luz superior criou o ponto do desejo, a existência a partir da ausência, e este desejo desenvolve-se nas 4 fases da luz direta e nos mundos de Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Siyah. E tudo isto é uma concatenação do desejo e um distanciamento do Criador. Este desejo, que é o ponto final chamado o Monte das Oliveiras, e daqui para a frente existe o nascimento do mundo espiritual até ao último nível, o vazio do nosso universo. É como se tivesse nascido o espaço para este universo, o vazio. E como resultado do estilhaçamento dos vasos no mundo espiritual, todo este sistema aqui, toda esta criação foi desenvolvida. E depois disto, o sistema solar e a Terra e a vida, e Bala Sulam escreve acerca disto no livro Última Geração. Ele escreve acerca disto de forma muito simples. 3 bilhões de anos, em que a Terra aqueceu, arrefeceu, e ele é um cabalista divino que escreve acerca disto e que sabe muito bem o que está escrito.
muitas vezes nos livros que realmente não sabem tão bem acerca da espiritualidade. Portanto, eles pensam que está a referir-se a todo o mundo. Olam, mundo em Kabbalah, é a ocultação do Criador com respeito a nós. E isto foi há 5.770 e tal anos atrás que foi aberto tudo isto para nós, que esta ocultação começou a abrir-se. E de acordo com o Ramchal, o Agra, tudo o que eles escrevem é muito claro. Nenhum dos cabalistas se escreve ao que existe no nosso mundo corpóreo. Nada na Kabbalah se refere a este mundo corpóreo. Eles dizem acerca deste mundo que este mundo existe como sempre existiu, governado pelas leis da natureza, que Elohim, Deus, na natureza é Gematria, em Gematria é natureza. E estamos a falar com respeito apenas a isso. E não de acordo com os níveis inanimado, vegetativo, animal neste mundo e o seu desenvolvimento. A Torá não fala acerca disso de todo. Fala acerca da revelação da divindade e de alcançar a santidade, a qualidade da doação, de Binah. Mais tarde no artigo fala da maior história, da história mais dramática da humanidade. O homem nasce e diz, e então o Senhor formou o homem do pó da terra. Dr. Lightman, certo? É Malchut e Binah, as duas forças no homem. Por um lado temos a inclinação ao mal e o ponto que nos atrai para a espiritualidade. E então da costela é criada Eva. Dr. Lightman, certo? A costela não se refere ao seu corpo físico, mas refere-se à cópia dele que foi criada. Tal como existe a força da doação no Adão espiritual, também existe a força da recepção na Eva espiritual. Estamos a falar de espiritualidade aqui e não de corpos neste mundo. E, amiguinho, então dizem-nos que comam todos os frutos na árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comerem estes frutos, certamente que morrerão. E então toda a história da serpente, e eles acabam por comer o fruto. Dr. Lightman, sim, todos temos que passar por esta história, na verdade. Quando nos revelamos, desejamos crescer na divindade. Quem sou eu? O que são todas estas formas em mim? Qual é o objetivo da nossa vida? E então alcançamos um estado em que nos abrimos, em que revelamos a verdadeira inclinação ao mal, que não há outra coisa para corrigir. E, portanto, então aí revelamos Adão e Eva, estas duas forças em nós, a serpente, a árvore do conhecimento do bem e do mal, como não podemos aguentar as tentações, que queremos tirar partido de tudo, ter benefício próprio de tudo, queremos tudo doce, mesmo que seja uma mentira, nós revelamos este mal em nós. Comparado com a divindade, que é revelada como iluminando o homem. Não é a revelação de, eu sou mau. É uma revelação orientada para o objetivo, para a revelação da capacidade de alcançar a divindade. Isto é este desejo que abre no homem, e a partir do qual ele começa a ver-se como mau. E porquê que ele é mau? Porque é oposto à espiritualidade, à realização da espiritualidade. E como ele é oposto a isso, e vê como se investiga, faz o escrutínio, vê que é o oposto, o que é que pode ser feito aqui? E então começa a pensar nas correções, até alcançar o tempero, a especiaria da Torá. Na Torá fala-nos aqui que a serpente diz a Eva, coma a maçã. O que é que significa a serpente? Como é que a serpente pode falar? Dr. Lightman, bem, parecem coisas de crianças, não é? Coisas de brincar, certo? Bem, a serpente não sabe falar. Nós temos um desejo de benefício próprio, certo? E este desejo de benefício próprio é chamado Eva, ok? O desejo de avançar, de ascender, de doar. Isto é chamado o homem em nós, quer ser semelhante ao Criador. Isto são as duas partes, nós estamos divididos em duas partes.
Temos esta centelha e a inclinação ao mal em nós. O ponto no coração é chamado o homem em nós. E o desejo de receber é chamado a Eva em nós. É normal este desejo de receber. Existe uma parte nele que está sempre a crescer e a tentar-nos com coisas diferentes. E o principal é afastar-nos do desenvolvimento espiritual. Temos que compreender que é um apoio a favor da pessoa. Não há nada que seja criado pelo Criador, ou seja, tudo vem do Criador, certo? Ele criou tudo. Ele criou a inclinação ao mal, a existência a partir da ausência, que está sempre a trabalhar e a mudar e a trazê-lo para o seu nível mais final, o nível mais final da divindade. Nós, neste processo, estamos a participar com o nosso desejo. Mas, tal como vemos aqui nesta história, temos que ver o que está a acontecer connosco neste desejo criado pelo Criador. E isto foi realmente algo muito interessante. Talvez exista em nós um desejo de receber normal, mas aí também existe a serpente. Ou seja, algo que não nos dá paz. Está sempre lá dentro. Nunca sentiu isso? Sim, diz um amigo, às vezes. Quem avança mais sente mais. Cresce junto com o homem em nós. O Criador criou um contra o outro. E aquele que é maior que o seu amigo tem um ego maior. E estas tentações, através de aparentemente todas estas forças negativas, Balaam, Balac, Faraó, todos os malvados sobre os quais lemos na Torá, e dizem, eles trouxeram Israel próximo para o Criador. E o homem tem de compreender que se agarrar à mão direita, à linha da direita, vê todas estas forças que o atraem, que o direcionam de forma ainda mais forte. E aqui trazem esta sensação negativa, obrigam-no a avançar de forma ainda mais forte, fugir disso. É verdadeiramente um apoio muito bom, uma força muito boa, muito. Na verdade, torna-se amada. Diz-se que o anjo da morte se torna o anjo sagrado. Quem quer que não está envolvido em correções, em que compreende que apenas através da correção do mal podemos alcançar o bem, que todos estes malvados são revelados em nós, estas forças negativas a partir do qual podemos avançar para o Criador, sentimos como negativas e quem está a avançar corretamente sente tudo o que é criado para o seu próprio benefício. Tudo o que foi criado pelo Criador, mesmo os malvados. Tudo depende de como a pessoa percebe o que tem do seu lado. Bem, está escrito acerca da serpente no livro do Zohar. Adão foi atraído para a serpente em baixo e desceu para tudo o que existe em baixo, ou seja, para continuar a eliminação da esquerda, de cima para tudo o que está em baixo, até ao lugar de Malhut, com a carência, até à serpente, porque atrair a iluminação do Zivug de cima para baixo é conhecido como o fruto da árvore do conhecimento, que é atrair de cima para baixo e estar aderido às clipote. Bem, isto são termos cabalísticos. De cima para baixo significa que queremos atrair tudo para nós de forma egoísta. Queremos agarrar tudo para o nosso benefício. Isso é chamado recepção de cima para baixo. Mas nós aprendemos que desta forma, em tudo o que queremos atrair para nós próprios, não podemos revelar mais que o nosso mundo. Tudo o que sentimos agora, tudo o que podemos sentir ao tentar engolir tudo. Apenas se formos da direção oposta, tentar sair de nós próprios, sair desta casca que nos esconde, é o que a sabedoria da Kabbalah nos ensina. Ensina-nos uma abordagem diferente da realidade. E depois, em vez de vermos pessoas, vemos almas. Em vez de vermos este mundo, vemos Sefirot, Partsufim.
E em vez de todo este universo, estes mundos espirituais, e em vez de tudo o que está perante nós, vemos o mundo da Ein Sof, o mundo do infinito. Onde é que estava tudo isto antes? Estava tudo ali, mas tudo parecia-nos de outra forma por causa do nosso desejo de benefício próprio. E de repente forma-se uma nova imagem para nós. Assim que invertemos o nosso desejo de recepção para doação, revelamos o mundo espiritual. E é verdadeiramente uma mudança para um mundo eterno. Nós somos chamados a alma, tudo à nossa volta, Sefirot, Partsufim, mundos. Em vez deste mundo horrível que sentimos e vemos agora, ou seja, tudo depende da direção. Como mudamos a nossa atitude para com a realidade, uma atitude de recepção para doação. Esta é toda a inversão que a luz superior faz em nós. E isto é chamado voltar, é chamado reformar-nos. Tal como está escrito, eu criei a inclinação ao mal e eu criei a especiaria da Torá. É por isso que diz, ama o teu próximo como a ti próprio. Faz-te o oposto daquilo que queres fazer agora. Muda-te para o oposto, muda-te para o amor aos outros e então verás que vais revelar um mundo eterno, espiritual. Oh, Rani, por que é que a serpente tenta Eva e não Adão? Por que é que há esta retratação da mulher sendo negativa? Dr. Leitman, recebemos duas partes na alma. A parte da doação e a parte que recebe. A parte que doa é Adam, ou seja, o homem, que quer estar em adesão ao Criador, e Eva, que é a mulher, o nosso desejo de receber, simboliza o desejo de receber, que inicialmente não pertence à espiritualidade. Ou seja, vemos que as pessoas vêm ter connosco, ele é uma boa pessoa e tal, ele, pronto, rouba um pouquinho, mente um pouquinho, mas é como todas as pessoas no mundo, ele pensa sobre si próprio que está tudo bem. Mas quando começa a envolver-se na Torá, a interioridade da Torá, isso é o que realmente a Torá é. Quando começa a envolver-se nisso, começa a revelar a serpente com Eva, como começa a operar nele. E começa a revelar que estava lá antes, mas que não via antes. Não podia ver o seu desejo de se aproveitar de todo o mundo e de todos, independentemente de existir Deus ou não. Queria aproveitar-se de todas as forças, tudo para o seu próprio benefício. E isto é a serpente que é revelada em nós. E então é revelada como resultado do estudo, como resultado do anseio pela espiritualidade. E então podemos dizer acerca deste obstáculo ser a inclinação ao mal. Não podemos dizer das pessoas da rua que têm inclinação ao mal, como na sabedoria da Kabbalah. A inclinação ao mal na sabedoria da Kabbalah é aquilo que vai contra alcançar a espiritualidade, porque queremos tirar a vantagem do Criador, queremos roubar dele, como revelamos estas forças e estes desejos em nós. Nós precisamos de corrigir isto. Verdadeiramente, esta correção é revelada de uma forma muito simples. Nós aprendemos na sabedoria da Kabbalah que o Criador criou Adam, homem, que é uma alma, e depois, para revelar o mal nele, para que essa mesma alma possa formar-se dentro de nós, revelar o Criador, ser oposto da distância, o desejo de ser semelhante ao Criador. Mas depois da criação da alma, o Criador partiu-a, estilhaçou-a. E nós somos todos partes dessa mesma alma. E é por isso que somos chamados Bnei Adam, os filhos do homem, e estamos todos corrompidos. O nosso objetivo é conectar, e isto é o que precisamos de fazer. Temos que voltar a conectar, e no nosso mundo revelamos como estamos a ser cada vez mais globais, mais interconectados. É o estilhaçamento a ser revelado, a força do estilhaçamento, a força
deste colapso, desta crise que vemos à nossa volta. É a crise da falta de conexão entre nós. E gradualmente temos que voltar a conectar como uma pessoa com um só coração. E então vamos voltar a ser uma só alma. E é por isso que a revelação da força má está a referir-se àquilo que afasta a pessoa da conexão com os outros, que o afasta de amar o seu próximo como a si próprio. E isso chamamos o mal, a inclinação ao mal. E apenas isso atrai a luz que reforma, que traz a pessoa ao bem, à unidade. Ora, nesta história do céu, parecem haver três atores aqui. Há Adão, Eva e a serpente. E então está a dizer que tudo isto é simbólico e que temos como resultado disto toda a força masculina, feminina. No nosso mundo temos homem, mulher. Onde é que está a serpente? É como na história temos Adão, temos homens, temos mulheres. Onde é que está a serpente? Doutor Leitman, mas isto não se refere ao nosso mundo corpóreo. Está a referir-se à nossa interioridade. Não importa se é homem, se é mulher, se é este mundo que estamos a falar. Isto é revelado em cada pessoa. A Torá, a Kabbalah, refere-se à interioridade da pessoa. Não se refere, isto é masculino ou feminino. Onde é que está a cobra entre eles? Ou como é que vamos alcançar isso? Eles nem sequer têm filhos, certo? É isto que está a tentar perguntar? Ora, certo, nós temos masculino e feminino no mundo. E tal como na história tínhamos a força feminina e masculina. Dr. Eichmann, certo? É a história do Jardim do Éden. Por que é que está a pegar em homens e mulheres no nosso mundo, quando está escrito sobre o nosso mundo que todos aqui são como animais? Temos homens e mulheres, temos masculinos e femininos no nosso mundo. Ora, mas homem e mulher no nosso mundo não são resultado nesta força? Dr. Eichmann está a dizer que são o resultado de Adão e Eva? Não, não tem nada a ver com isso. Masculino, com a sua força interna, tem um ponto no coração, e esse ponto nele é chamado Adam, e tem o ponto oposto, a inclinação ao mal, que é chamada Eva. E entre eles são revelados a serpente, que é para ajudar a alcançar o Criador, mas é revelada como estando ao oposto. Deixem-me desenhar isto. Se eu sou apenas um desejo de receber normal, isto é chamado um animal. É o nível animal. Se, apesar de tudo, temos uma centelha, um ponto no coração que nos atrai para a divindade, certo? E digamos que também temos um desejo, um desejo animal normal. Assim que começamos a envolver-nos com a divindade, este desejo começa a formar a força oposta. E isto é chamado a serpente. De onde é que isto vem? Onde é que isto nasce? É da luz que eu atraí. Nós estamos aqui envolvidos em Torá. E a luz que reforma vem, e então nós começamos a sentir, em vez do nosso desejo de avançar, não, avançar? Não, não, eu quero, deixem-me estar em paz, eu quero tirar partido do Criador. Esta é a força da serpente. Sim, estamos a falar aqui de um processo espiritual no homem. Pode ser no homem, pode ser numa mulher. Não estamos a tentar localizar aqui o género. Estamos a falar da interioridade das pessoas. Isso é chamada sabedoria da Kabbalah. Diz que o homem é um pequeno mundo. E esta é a estrutura que estamos a falar. Não estamos a falar desta casca externa construída de proteínas e carbono. Não está de forma alguma relacionado. Os cabalistas referem-se a este mundo como um mundo imaginário. Estamos a falar aqui apenas acerca da interioridade que está em cada pessoa. Se tenho um desejo normal deste mundo, então tenho um desejo normal nos níveis do inanimado vegetativo animal.
Mas se começa a ver nele aquilo que é chamado o nível falante, então referimos-nos a esta estrutura, que significa que há uma parte nele que é como Adam, homem, que quer ser semelhante ao Criador, Domela Elion, e referimos-nos a ele como Adam, porque anseia por isso, embora ainda não esteja lá. E Eva é chamada ao desejo que já começou a conectar com a serpente. Portanto, esta é Eva e a serpente. É a intenção de receber em oposição ao Criador. Isso é chamado serpente. E isso tem que ser desenraizado e corrigido. E, portanto, nós somos recompensados, temos partido de tudo aquilo que foi criado. Como Faraó e todos os malvados que lemos na Torá. Os ímpios são revelados em nós como intencionalmente opostos a serem semelhantes ao Criador. Amigo, eu compreendo desta história dos 7 dias da criação que o homem foi criado no 6º dia, certo? É como a segunda retratação aqui. E é a segunda vez que é revelado no homem. Totalmente certo. É o que é revelado no homem. Estamos a falar de Adão, que nasceu há 5.771 anos atrás. Isto foi o que foi revelado nele, o sistema. Isto foi o que ele sentiu. Se puder falar um pouco acerca da criação dele, o sistema em que nós estamos e que queremos ir deste estado para aquele estado, do estado animal para o estado espiritual. Por outro lado, mantemos a criação do mundo e temos a criação de Adão, homem. O homem que começa a envolver-se na sabedoria da Kabbalah e revela. ah, no início, Deus criou o céu e a terra. Ou seja, começamos a revelar já o que é o céu, a intenção de doar, a terra, a intenção de receber, e depois o caos, a conexão entre o céu e a terra, como revelamos isto, como o Criador nos criou desta forma. Estes 6 dias em que revelamos estão a acontecer na nossa alma. E depois, no 6º dia, revelamos a nossa criação, que finalmente recebemos independência e dali para a frente podemos começar a operar. E isto é o que revelamos, são coisas muito, muito, muito profundas, não são nada simples, na verdade. É impossível numa história tão curta expressar tudo isto. Este é um processo muito longo e que é tudo revelado no nosso interior. O homem vem como uma pessoa normal, vê televisão e vem com esta pergunta: qual é o objetivo da minha vida? Vem estudar a sabedoria da Kabbalah, começa a estudar, incorpora-se num grupo, começa a abrir os livros, começa a envolver-se na divulgação, está efetivamente a atrair a luz sobre si próprio. É o que vem até nós durante a nossa participação no grupo, ou seja, na nossa expressão do nosso desejo de conectar como uma só alma, que através do envolvimento na sabedoria estamos a atrair a luz sobre nós próprios, especialmente em disseminação, que é uma expressão de ama o teu próximo como a ti próprio, que queremos passar essa luz que reforma aos outros, estamos a tentar fazer bem aos outros. A pessoa começa a compreender pouco a pouco, de forma gradual, a revelar isto. Por que isto acontece? Este mundo, aparentemente tudo está oculto. E por que estamos a revelar o mundo superior? O que é que nos está a faltar? Esta direção da doação. Então, como é que alcançamos esta força, esta direção, a outra parte da realidade? Precisamos de atrair a luz superior. E tal como Ele nos criou desta forma, Ele também pode completar-nos. Esta é a nossa exigência que temos que fazer dele. Mais e mais, isto são ações, revelamos toda esta história de Bereshit, de Gênesis, em nós próprios. E como está escrito, cada pessoa deve escrever o livro da Torá no seu coração. Ou seja, verdadeiramente passá-lo pelos seus desejos, escrevê-lo nas tábuas do seu coração. O seu coração são os vossos desejos.
E os desejos, através desta luz que atraímos, devem receber gradualmente a forma da doação. E então, cada pessoa revela a história com simplicidade dentro de si própria. Tanto quanto estamos a tentar estar envolvidos e explicar, e já foi falado acerca disto durante todos estes anos, nós simplesmente queremos ser bem-sucedidos, porque não temos vasos para perceber esta história corretamente. Isto está a falar de algo em sentidos que nós atualmente não temos, nem sequer podemos imaginar isso. Então, se continuarmos com o artigo, há muito drama aqui, certo? Primeiro, não é suficiente. E o homem conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu, deu à luz filhos. O artigo descreve Caim e Abel e todas as gerações até Noé, e fala que a morte de Abel é a questão da árvore do bem e do mal, porque ele queria revelar o zivug de Razé para baixo, para Malchut, e este Malchut foi revelado, as luzes partiram da generalidade das almas de Caim e Abel, que são os aspectos de Gar, e os vasos no aspecto de Vac caíram para as Clipot, e as luzes que não caíram para as Clipot, ou seja, partiram das raízes superiores. E Evel, o vapor, no aspecto de Gar, parte da sua e morre. E Caim cai para as Clipot, ou seja, a morte de Abel e o pecado da árvore do conhecimento, que o homem era a generalidade das almas e o seu pecado tocou em todos os mundos e Caim e Abel tocaram apenas o aspecto das suas almas. Dr. Lightman, bem, nós aprendemos isto na sabedoria da Kabbalah, acerca da alma geral que se divide em Galgal Te'anaim e Ahab. Nós não podemos atrair a luz abaixo do Razé, o Partzuf da Neshama, este é Neshama, a alma. E isto é o que se refere como Rosh Torsof, as três partes. Temos o Razé, ou seja, estamos referidos ao Razé ser o peito, mas não o peito do nosso mundo, mas o limite entre uns desejos e outros desejos. Abel é a luz que partiu da alma e Caim caiu para as Clipot. E isto é toda a estrutura da alma que existia antes. Ou seja, a forma corrigida estilhaçou-se. E isto é o que aprendemos. Portanto, novamente, a verdade é que estamos a revelar o que está a acontecer aqui. Não existe na realidade nada de novo, é apenas a revelação daquilo que já existia. E portanto diz que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo aquilo que lemos aqui está de facto a acontecer é tudo relacionado com a pessoa que vai verificar o seu desejo. Se tivermos, digamos, o ponto no coração e verificarmos o nosso desejo de receber do exterior, olhando para ele de fora, e como é que verificamos isto? Através dos livros, através do grupo e através do professor. E através disto, através de todo este ambiente, isto é chamado ambiente, através deste ambiente, nós atraímos a iluminação. Ou seja, o estudo e os livros é a mesma coisa. Através do estudo dos livros, atraímos a luz sobre o nosso ponto do desejo, e no desejo começamos a revelar 1, 2, 3, 4, e etc, 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 até ao final. Toda a história da Torá. Isto é chamado que estamos a escrever o livro da Torá. Revelamos tanta Tagin, Otiot, Ta'amin, ou seja, Nekudot, são a história toda, do início ao fim. Revelamos tudo o que está no interior, na sua profundidade completa. Pshat, Remez, Drosh e Sod, como é chamado. É como a procura de que estamos a passar por toda a Torá. Está tudo dentro do nosso desejo, é tudo revelado no nosso desejo pela luz superior. A luz ilumina no nosso desejo, que abre para nós mais uma camada e mais uma camada e mais uma camada no nosso desejo, e então é como se estivéssemos num filme.
Um filme ao vivo que realmente passamos por isso e que passa através de nós de forma muito forte. É uma história pela qual passamos. E quando passamos por ela, alcançamos um estado em que nos tornamos Israel. É, na realidade, Israel a última palavra na Torá, Yashar, que é direto ao Criador. E finalmente aqui estamos corrigidos num estado em que somos chamados de Adam, Adão, ser semelhantes ao Criador. Amigo, penso que esta revelação tem várias camadas e continua a escrever. E o Senhor viu que o ímpio dos homens era continuado e toda a imaginação dos corações dos homens era apenas mau, de forma contínua. E, portanto, resolveu tirar o homem da face da terra, que foi criado com homem e animal. Mas sim, esta história continua uma e outra vez. Em toda esta história de Adão e Eva, pensam que a história termina aí? Todo o artigo Bereshit e todos os artigos é um grande conto. São todos pecados e pecados e pecados revelados. E as correções depois, tudo até ao último momento. A última letra na Torá é que mesmo antes disso houve a revelação do mal e a correção. E então está tudo resolvido e a Torá termina. Ou seja, todas as correções acerca dos desejos da alma estão feitas e tudo está corrigido. A correção final. É isso. É por isso que toda a Torá, toda esta história, todo este processo, todos os níveis, está tudo com a revelação do mal e a correção. Revelação do mal e correção. A metade de um estado é a revelação do mal e o outro é só a correção. E uma e outra vez. Do início ao fim, até ao final, até à correção final. E, portanto, quem está habituado a isto compreende que sem isto não podemos alcançar a divindade. E começa a compreender o que significa eu criei a inclinação ao mal. Isto é o que nós temos. E imaginemos que vimos assim desde o início do caminho, em que todos nós estamos nisto agora. Nós estamos neste ponto de zero e temos que alcançar o final, chamado o final, a correção final, digamos aqui, Bereshit. E agora todo o caminho é verdadeiramente dividido em tais estados que cada estado, metade é mau e metade é mau, aparentemente. Ou seja, aqui é a revelação do menos e aqui é a revelação do mais. Mais, menos. Tal como dissemos, não há justo na terra que não tenha primeiro pecado. Ou mais corretamente, nenhuma pessoa fez uma correção sem pecar primeiro. Primeiro temos que revelar o mal e depois encontrar o bem. O menos é a inclinação ao mal e o mais é a luz circundante a Torá que transforma esse mal em bem. E é assim que avançamos a cada vez, desde o início da Torá até ao fim. E por que é chamada Torá? Porque são as ações da luz. Esta inclinação ao mal que é revelada, mesmo essa revelação precisa de luz. Uma pessoa comum não revela a inclinação ao mal. Todo este processo é Torá. Por quê? Porque é a luz que opera. A luz que opera no desejo inicial que tínhamos aqui. Mas aqui, este desejo final, no fim, é o que é chamado de Adam, ser semelhante ao Criador, Tomé la Elion. Sim? Qual a razão pela qual nos 6 dias da criação está escrito todas as vezes e houve noite, e houve manhã, um dia? Dr. Leitman, vemos a partir daqui a inclinação ao mal começa sempre com essa revelação. Está escuro, não conseguimos dizer exatamente o que vai acontecer aqui, e depois fica ainda mais escuro. O que é que temos de tão mal aqui? Não compreendemos, sentimos-nos fracos.
estamos em desespero e então vencemos alguma coisa. Fazemos um esforço para despertar, para fazer algo conosco próprios e atraímos mais e mais luz. Até começarmos a ver isto é tudo para o nosso bem, é assim que estamos a avançar e podemos compreender e sentir, e isto abre o mundo para nós. Este é o dia para nós. É como está escrito: e houve a noite e houve amanhã, um dia. É isso, este estado foi revelado para ser um dia. E agora vamos para o dia a seguir. E estes são os 600 níveis do início da história até o seu fim. Sim? Eu tenho outra pergunta. Por causa de toda esta história de Caim e Abel, nas histórias da Torá temos sempre períodos Caim e Abel, Esav e Jacó. Há sempre estes pares na história. Parece que se repete. É como se um fosse retratado como bom e o outro como mau. O bom aparentemente é fraco. E no nosso mundo vemos que estes tipos maus triunfam e os bons nunca chegam a lado nenhum. Dr. Lightman, no nosso mundo é escrito pelos cabalistas, nós somos como animais. E portanto, nos animais, o mais forte triunfa. Na espiritualidade é o oposto. Quando alcançamos a sabedoria da Kabbalah para nos corrigirmos, para revelarmos o mundo e o Criador, queremos tudo, vimos como um grande macho. Onde está a espiritualidade? Vou conquistar tudo isto. E depois vemos que depois de alguns dias a pessoa enfraquece. É como se perdesse o seu caminho. Talvez tenha ficado um pouco mais fraco, já não salta tanto. Começa a revelar que o seu mal interno. E o nosso mal interno é um problema. Alguma vez esteve doente com gripe? Com certeza que já todos estiveram. Sentem-se realmente muito mal. Há algo em nós que não nos deixa pensar, não nos deixa dormir, só queremos fechar os olhos e é isso. Mas se houver um tipo que nos esteja a incomodar, partimos-lhe a cara. Isto é algo que não conseguimos aguentar, o mal dentro de nós, e precisamos de uma força que venha e que nos ajude a cuidar disto, como se nos desse esta força. Se nós temos a inclinação ao mal, temos que ter uma força externa que o corrija, e essa força é a luz. E então a pessoa, quando vem e começa a corrigir-se, começa a revelar o mal em si, os seus pensamentos maus e intenções, e percebe que são tão opostos da espiritualidade que não sabe o que fazer. Eu sou tão fraco, o que é que eu posso fazer? Estou verdadeiramente em desespero. E é por isso que é chamado que nascemos com uma inclinação ao mal que é má, é verdadeiramente malvada. E a inclinação ao bem é como uma pequenina criança, é simpático. E o outro tipo é chamado rei tolo e insensato, é um verdadeiro rei que nos domina, esta inclinação ao mal. E a inclinação ao bem é assim um pontinho no coração que nos atrai um pouquinho e vemos todo o mundo à nossa volta que nos atrai para o lado oposto. Precisamos de paciência, precisamos de compreender que o caminho é através do grupo e do estudo. E precisamos de dar tempo, mas na verdade podemos ser bem-sucedidos e podemos sentir que toda a Torá se senta em nós. Temos que abrir os nossos olhos e ir para além deste mundo e desta intenção de receber. Começamos a receber uma intenção de doar a realidade espiritual, esta nova imagem. Este mundo fica-se transparente e revelamos forças, ações, interioridade, plenitude e mesmo a nós próprios.
Nós não sentimos o nosso corpo aqui como algo com o qual nos identificamos. Nós identificamos com a nossa alma. E então nós, enquanto alma, existimos no mundo espiritual. E a luz. E o nosso corpo aqui, o nosso corpo físico. Sim, existimos neste mundo, mas mesmo que este corpo morra, nós existimos na interioridade. E é isto que nós temos que alcançar. E é por isso que toda esta Torá com a qual começamos hoje é chamada um anjo, certo? A liberdade do anjo da morte. A liberdade do anjo da morte. Ou também podemos referir-nos como o anjo da vida, que é realmente o que quer alcançar a interioridade da Torá. A Kabbalah espera por vocês e podem usar isso e todos devem fazê-lo. Nós estamos a celebrar aqui o dia que a primeira pessoa, como nós na Terra, uma pessoa normal no mundo comum, revelou o Criador e como resultado disso, deu o início do caminho a todos nós. Bem, temos que verdadeiramente terminar, temos uma passagem final do Zohar, mas constantemente não recebem as shmochim, significa que estão fora do céu, e para o final, o Criador falou como Israel sendo Galgal Te'enaim e Adam Arishon. Vamos revelar tudo isto na realidade superior. Então terminamos o nosso artigo, o artigo de Bereshit. Obrigada, Dr. Lightman.